Quando o assunto é o juízo de Deus e a sua justiça, como você vê esse tema? De que forma você compreende que Deus algum dia irá exercer seu juízo? A maneira como você compreende isso interfere também na maneira como você vê a pessoa de Deus e o seu caráter. Por isso é importante que a gente reflita sobre essa questão. A grande maioria das pessoas, ela tem ali o entendimento, né, o conhecimento que lhe é transmitido, de que todo aquele que agora for condenado será enviado para o inferno, para um lugar de tormento eterno, de sofrimento. Será que é isso que a Bíblia nos diz? Será que é isso realmente aquilo que vai acontecer? Essa ideia se constrói muito em cima de textos, como por exemplo, o texto de Apocalipse 14, 10 e 11, que diz: "E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome." Apocalipse 19, 3 também diz: "E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos." Apocalipse 20, verso 10 diz: "O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos." Alguns, quando leem textos como esse, constroem agora, baseados também, né, na imortalidade da alma, acabam construindo então ali uma teologia que já vem sendo ensinada há muito tempo, de que a punição se dará então, né, como está escrito na palavra de Deus, por meio do fogo, mas que isso se dará num processo interminável de sofrimento, de punição. Mais uma vez a pergunta é: será que realmente é isso o que a Bíblia nos ensina? E o que fazemos com textos como, por exemplo, Judas, verso 7, que diz assim: "Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aquelas, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição." Olha agora, 2 Pedro 2, verso 6. "E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente." Veja só, se ali em Judas ele diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foi posta, então, como um exemplo do fogo eterno, da punição de Deus. Em 2 Pedro 2,6 ele fala ali que ela foi reduzida a cinzas e serve agora como um exemplo também, então, né, aqueles que queiram viver impiamente. Como é possível que cinzas permaneçam queimando se as cinzas são resultado de um produto, de algum elemento que foi agora consumido pelo fogo? Então, é necessário que a gente reflita com relação a isso. Há um texto, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1,9, onde Paulo diz assim: "E sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." Veja, Paulo aqui fala de eterna destruição, não de eterna punição, de eterno sofrimento. Há um outro texto que eu quero ler com vocês, Isaías 34, 9 e 10, que diz: "Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todos sempre ninguém passará por ela." A pergunta é: ainda está queimando Edom até hoje? Ainda pode-se ver a fumaça do fogo que a queima? Então, precisamos entender que não há nenhum problema em conciliarmos essa ideia de eternidade no sentido de duração ali, né, da punição de Deus, com o tempo que se dará essa punição. Porque será eterno no sentido de que aquele que perecer nunca mais vai voltar a existir. É o que Jesus diz lá em João 3,16. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Temos muitos textos que nós podemos refletir e que nos ajudam a entender isso. Quando lemos, por exemplo, João 11, 25 e 26, Jesus fala que todo aquele que crer nele não morrerá eternamente. Jesus não fala que vai ser destruído ou ficar sofrendo eternamente, mas que vai sofrer a morte. A grande discussão que tem surgido é que aqueles que creem na imortalidade, creem nesse juízo eterno de Deus, eles dizem que aqueles que creem na aniquilação, de que Deus sim vai exercer juízo, mas que vai haver um tempo determinado, ao qual depois as pessoas serão destruídas, cada um pagando de acordo com seus pecados. Eles dizem que isso minimiza o juízo de Deus e sua justiça. Será realmente verdade isso? Pare para pensar. Seria justo? Será que seria realmente algo válido para a justiça de Deus? Que alguém, por exemplo, que não praticou nenhum mal, que não causou dano a ninguém, e que talvez a sua única falha, seu único pecado tenha sido não querer saber das coisas de Deus, e não querer estar preparado para ir para o céu, mas teve uma vida justa, correta, trabalhando e sendo um bom cidadão. É justo que alguém assim agora tenha que sofrer pela eternidade, assim como alguém que pratica atrocidades, corrupção, violência e tantas outras coisas que temos visto desse mundo de pecado? Com certeza não é justo. É por isso que é interessante que, se você vai à palavra de Deus, ela vai te trazer entendimento. Jesus, lá em Lucas 12, 47, 48, ele fala ali que aquele servo, falando da parábola lá do servo, ele diz assim, que aquele servo, né, que tinha muito conhecimento, que sabia o que tinha que ser feito e não praticou, ele vai sofrer uma punição maior. Mas aquele que não sabia, aquele que desconhecia, aquele que teve menos culpa diante de Deus, ele vai sofrer uma punição menor. Da mesma forma, quando você lê Marcos 12, 38 a 40, Jesus diz que aqueles que eram os líderes religiosos de Israel, eles sofreriam uma punição maior do que os outros, exatamente porque estavam conduzindo o povo por um caminho errado, quando deveriam conduzir por um caminho certo. 2 Coríntios 5,10 diz que cada um vai responder por seus pecados. Então, crer na aniquilação significa que não cremos na justiça de Deus. O que não cremos, na verdade, é na tortura eterna.
Porque é isso que os homens têm feito, é isso que o cristianismo tem feito, ao pregar essas ideias. Tem transformado Deus num sádico, em alguém que vai agora se satisfazer e se alegrar em ver pessoas sofrendo pela eternidade. Quando na verdade Deus é justo e fiel, mesmo com relação àqueles que pecam e falham. Porque cada um vai pagar conforme os seus pecados, e de acordo com o tempo e a proporcionalidade daquilo que praticou. E depois, sim, como diz a palavra de Deus, todos vão ser aniquilados. Porque diz a palavra de Deus que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o prêmio maior perdido vai ser a vida eterna ao lado de Jesus. Esse é a maior perda de alguém que se perde. Não é sofrer a punição, mas perder a eternidade ao lado de Cristo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre essa questão, porque é muito triste pensar, né, que cristãos estejam agora fomentando essa ideia, achando e entendendo que Deus é um sádico que fica agora, então, se divertindo e que se divertirá pela eternidade ali. É meio difícil parar para pensar e entender isso, porque pare para pensar, vamos estar na eternidade com Deus, usufruindo de sua companhia, de seu amor, de sua santidade, no céu. Enquanto Deus vai estar ali agora assistindo e se divertindo com o sofrimento daqueles que pecaram. Mesmo quando Deus exerceu justiça e juízo, e nós temos muitos desses relatos na Bíblia, vemos Deus sempre destruindo, como é, por exemplo, o próprio exemplo de Sodoma e Gomorra, onde diz lá em Gênesis que a cidade foi então totalmente queimada, destruída. Deus sempre exerceu justiça, e a justiça sempre terminou em morte, e não em sofrimento eterno. Então, estude a palavra de Deus, busque aprender mais sobre aquilo que ela lhe revela, e você vai crescer no conhecimento de Deus, e entender corretamente aquilo que Ele quer te revelar. Deus abençoe você ricamente.